nos tempos antigos, quando o rei Davi, quando outros reinos para conquistarem terras, para conquistarem talvez até mesmo um local para se estabelecer, era com muita luta e com muita guerra. E não é diferente as coisas de Deus nos dias de hoje. Para a gente conquistar algo da parte do Senhor, tem que ser também com muita luta e guerra espiritual. E não adianta a gente querer chegar e falar com Deus 2 minutos e que as coisas vão acontecer. Muitas das vezes a gente tem que adorar a Deus de forma contínua. Queria que todo mundo falasse continuidade. 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 É uma palavra que já vem na minha mente de algum tempo e é uma palavra que eu quero que todo mundo saia daqui com ela em mente. Continuidade. Porque é uma coisa que a gente tem que ser uma essência nossa. Se alguém tiver com a Bíblia, vamos abrir lá em Daniel 2, 21. Do verso 21 e verso 22. Aqui Daniel vai falar um pouco sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz e o que era Deus na vida dele. O que Deus significava para ele. E Daniel, todo mundo sabe que era um homem de Deus, então a gente vai imaginar um pouco do que esse homem tinha de experiência com Deus. E a palavra de Deus diz assim: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus. Amém. Senhor, está aberta a tua palavra. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, nos dá entendimento, nos dá a oportunidade de falar com o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade nessa manhã de estar falando, Senhor, e aprendendo contigo. Nós te pedimos, Senhor, fale conosco, meu Pai. Abre a tua boca, porque nós sabemos que quando o Senhor fala, meu Pai, sai poder. Nós sabemos, meu Pai, que tudo que vem do Senhor sai virtude, Senhor. Então, Senhor, faça conosco, meu Pai, o que quiseres. Amém. Irmãos, aqui nós estamos falando da vida de Daniel. E Daniel, como eu creio que todos sabem, ele, junto com 3 amigos, e o pessoal lá do povo de Israel tinha sido levado cativo. E, levar cativo, eu imagino que eles estavam ali acorrentados ali no caminho até chegar a Babilônia. E eu meditando nessa palavra, ontem, a gente conversando aqui, comecei a meditar nessa passagem, e eu comecei a pensar, comecei a meditar. Daniel não estava preocupado para onde ele estava indo. Ele não estava preocupado o que ele encontraria naquele reino. Ele não estava preocupado. A preocupação de Daniel ali era adorar a Deus continuamente. E Daniel, ele continuou a vida dele, a passagem dele ali. E ele chegou ali e encontrou uma oportunidade. Todos entendem oportunidade. Todos nós temos oportunidade. Nós temos oportunidade de escolher o caminho mais fácil. Nós temos a oportunidade de seguir ao Senhor. Nós temos a oportunidade de, às vezes, negar ao Senhor. Mas ele teve a oportunidade de ter uma vida tranquila. Ele teve ali a oportunidade de usar os dons que o Senhor tinha dado a ele, porque Deus não toma, para ajudar o rei e talvez se aproximar do rei e se deliciar com as iguarias do rei. Mas não foi a escolha dele. Primeira coisa, ele exerceu o papel dele de liderança. Chegando ali, ele já propôs logo: olha, nós não vamos nos igualar a eles. Irmão, entenda que quando a gente se iguala no lugar que a gente está, se a gente se iguala, se a gente fala assim: tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo a autoridade, a gente acaba perdendo a diferença. Quando você vai falar algo, abrir sua boca, a pessoa fala: mas ele é igual eu, ele faz a mesma coisa que eu. O que eu posso aprender com ele? Se nós não estivermos dispostos a chegar no lugar e às vezes abrir mão para poder fazer a diferença em nome de Cristo, nós não iremos representar Cristo. E Daniel chegando ali, a primeira coisa que ele propôs foi: não vamos nos alimentar das iguarias do rei. Imagina você com fome, imagina você sendo levado cativo. A gente sabe muito bem que as pessoas que
que são levados cativos muitas das vezes, não comem direito no caminho. Mas eles chegaram ali, tinha uma mesa farta, eles falaram assim, olha, eles já começaram a exercer a fé. Daniel tinha fé, independente da circunstância. A gente às vezes olha que Daniel, né, a gente vai chegar lá, saiu da cova dos leões, Daniel falava com Deus diretamente, mas a gente não vê, às vezes a gente não quer ver que lá atrás Daniel pegava e falava não. A gente não queria ver que ele falava não. E não importava para quem era, sabe por quê? Porque ele não estava preocupado onde ele estava. Ele só preocupava em adorar a Deus continuamente. Ele só preocupava em orar continuamente. Ele só preocupava em dar lugar a Deus continuamente. Continuamente significa que eu te pergunto, quantas segundas-feiras você já viveu? Quantas segundas-feiras? Por que eu perguntei a sua expectativa? Eu quero que você comece a gerar expectativa todo dia seguinte que você acordar. Porque quando você criar expectativa em Cristo no dia seguinte, você vai começar a adorar a Deus continuamente. Amém. Então nós precisamos entender que nós precisamos gerar uma expectativa que Deus vai agir em nós hoje e amanhã pela manhã nós vamos novamente adorar a Deus continuamente. Aleluia. Porque Deus ele age todos os dias. E daí com Daniel não era diferente. Ele chegou e chegou ali com os amigos dele falando assim, olha, não vamos nos alimentar. E ele foi ousado. Porque uma pessoa que não se alimenta direito, como que ele vai ficar com o rosto animado? Não, nós vamos ficar com o rosto animado, porque eles vão ver que Deus está em nós. Toda hora ele colocava, Deus está em mim. Porque ele vivia com Deus, ele sabia que Deus estava ali. Né? Então, eu queria que alguém abrisse para mim um Isaías 41:10 e outro Gálatas 5:16. Vem só... Isaías 41:10 e Gálatas 5:16. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Gálatas 5:16, né? Isaías 41. E Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a Concupiscência. concupiscência da carne. Então aqui no versículo está falando que Deus estaria com ele e o outro para ele não se entregar para os desejos da carne. Foi exatamente o que ele fez quando ele chegou ali. Né? E agora, se ele chegou ali já sabendo ou tendo a noção do que ia acontecer, eu não sei. Eu só sei que ele sabia que não seria fácil. Porque ele tinha saído da terra de seus pais. Daniel era um homem que era de uma família estruturada, ele tinha conhecimento, ele era estudado. Naquela época os reis eles levavam somente os melhores, o que tinha de melhor do reino que eles tomavam, que eles levavam para si para quê? Para fortalecer seu reino em quem? Conhecimento. Então eram homens inteligentes e preparados. Então a gente vê que aí a gente pega e vê o que o mundo prega. O mundo prega o quê? Não, ele vai estudar e vai abrir a mente dele e ele não vai ficar com essa bobeira mais de acreditar em Deus. Né? Esses dias o menino que trabalha comigo me mandou uma reportagem falando que em São Paulo pessoas que não acreditam, que não têm religião, que não acreditam, superaram católicos e evangélicos. E ele me mandou isso, eu falei assim, ô meu amigo, eu não vou abrir isso não. Isso aí não me interessa não. Isso não me interessa, sabe por quê? Porque eu só interesso o que Deus tem para falar para mim. E o que o ímpio tem para falar é isso. O que o ímpio tem para falar é destruição. Só que também o que o ímpio pergunta para Deus, Deus não responde. Né? O que Deus responde é quem tem compromisso com ele. Deus fala com quem Deus quer. E assim, Daniel, Deus falava o tempo inteiro, mas é o que eu quero falar de servir a Deus continuamente, de entender que Deus não é nosso empregado, não é nosso servo. É que
Ontem a gente estava conversando aqui sobre isso, que Daniel era um homem que ele se entregou a Deus desde o princípio. A gente não vê Daniel tendo altos e baixos. Nós estamos falando de um homem que teve visão apocalíptica, nós estamos falando de um homem que um tempo muito antes já previu a vinda de Cristo, nós estamos falando de um homem que a gente não vê ele dando vacilo. E um homem que fez depois o próprio rei reconhecer o próprio Deus dele. Então, diante disso, uma pessoa dessa chegar e Deus não responder imediatamente, uma pessoa que fala, é a mesma coisa que eu estou com meu pai na minha casa, conversando com ele, ele para de me responder e fica 30 dias. Vamos lá, no caso aqui foi 21, mas vamos supor, meu pai ficou um mês sem falar comigo, me responder, e eu todo dia perguntando, pai, e aí? Beleza? E ele calado. Imagina uma situação dessa, porque essa era a relação de Daniel com Deus, pra você entender. Mesma coisa do seu filho pequeno começar a falar assim, mãe, você tá bem? Mãe, me dá comida. E a mãe ou o pai não responde. Eu creio também que era esse o sentimento de Deus para quando a oração dele não era atendida. Mas nós temos que entender que um homem que busca muito a Deus, às vezes, vai ter o silêncio. E a gente tem que saber lidar com o silêncio. E mesmo em momentos de silêncio, a tendência do homem, às vezes, é o quê? É relaxar. Aí nós voltamos para o início. Adorar a Deus continuamente. Buscar a Deus continuamente. Sem cessar. E sem achar que vai ter sossego. É todo dia de manhã. E criar expectativa. Nós temos que criar expectativa. Porque tudo gera dentro de nós quando a gente gera expectativa. Quando você gera expectativa, Deus vai criar algo. Deus vai fazer algo surgir. Ontem só quem estava aqui vai poder dizer o que aconteceu aqui ontem. Só quem estava aqui vai poder saber. Porque quem não estava não vai. Eu te falo, persevere em oração. Às vezes o sono vai vir, você veio aqui para adorar a Deus. Não estou falando que a pessoa tem que dormir nem nada, não. Mas estou falando assim, ora a Deus e busca a Deus para você cumprir as expectativas. Se você teve uma expectativa de vir aqui nesse retiro, o retiro está acabando, mas você vai ter outra oportunidade, nós vamos marcar de novo. Então já começa a gerar expectativa, e se a expectativa não se cumprir, bata na mesa e fala, Deus, eu não vou dormir enquanto não se cumprir. Aleluia. Não abra mão, porque quando a gente luta e persevera, Deus responde. Aleluia. Daniel tinha uma vida com Deus, ele não estava em pecado e Deus se calou. Deus não se calou, mas a bênção não chegou, a resposta não chegou porque estava tendo uma guerra espiritual. Mas nesse momento, o que ele fez? Ele continuou a adorar a Deus continuamente. Ele continuou a orar sem cessar. E a oração dele foi respondida. Esse mesmo Daniel passou, chegou um tempo que ele começou a incomodar muita gente. Da mesma forma, a gente buscar a Deus no nosso trabalho, onde a gente for, vai começar a incomodar pessoas. Por mais que a gente tenha que orar para pedir a Deus discernimento de espírito, pedir a Deus estratégia, para que a gente venha pregar da forma que Ele quer em cada lugar. Porque a gente tem que ter sabedoria. Porque nós estamos lidando com almas são coisas sensíveis. E Deus ama as almas. E se a gente começar a amar as almas, a gente vai começar a tratá-las com carinho para não perder nenhuma. Então, não quer dizer que a gente tem que fazer de qualquer maneira. Mas nós temos que entender que vai ter perseguição. Jesus foi perseguido. E Daniel também foi. Daniel tinha o costume de se ajoelhar. E tinha uma janela que ia em direção a Jerusalém. E ele orava ali, todos os dias. E armaram para ele, todo mundo sabe dessa história, mas o que eu quero falar é que ele sabia que tinha armado para ele, mas ele não se preocupava onde ele estava, meu irmão. Aleluia. Ele não queria saber onde que ele estava. Glória. Ele não queria saber se ele estava em terras inimigas. Ele não queria saber se ele estava longe dos seus pais. Ele não queria saber se ele estava sem os olhares de todos ou com o olhar de todos. A única preocupação dele era adorar a Deus continuamente. Ele queria adorar a Deus continuamente. Ele não queria abandonar, ele sabia que ele não era capaz de viver sem a presença do Senhor. Então nós precisamos entender que sem a presença do Senhor não dá para continuar. Nós precisamos lutar para adorar a Deus continuamente. E ele seguiu orando. Ele seguiu orando. O rei
por outro lado, era um rei que conhecia Daniel. Então, muitas das vezes, você aqui, né, você, às vezes a gente está perto de alguém que é muito de Deus. E você fala assim, eu conheço o homem de Deus. Eu ando com o homem de Deus. Mas você tem que ser o homem de Deus. O rei foi enganado. Por quê? Porque ele conhecia o homem de Deus. Muitas das vezes ele podia andar com o homem de Deus. Mas ele não era o homem de Deus. Então ele não tinha o discernimento de espírito. Ele foi enganado pelo próprio povo, pelo próprio ego. Pelo próprio desejo de ser, né, o Deus. Porque naquela época o rei ele era considerado o Deus na terra. O Horus vivo, né, como se diz. Mas o rei, diante disso, as pessoas enganaram ele e falaram, olha, só vai poder adorar o Senhor. Mas ninguém, senão vai ser jogado na cova dos leões. E ele selou o documento e saiu o decreto. Só que o decreto que vai contra ao preceito fundamental da existência de Daniel não poderia valer, que era adorar a Deus continuamente. Aleluia. Como que ele ia ficar sem adorar a Deus por um período de tempo se ele adorava a Deus continuamente? Isso era a essência dele. Não era possível ele deixar de fazer isso. Porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem que temia a Deus. E já o rei, quando ele viu a cagada que fez, chegaram lá, entregaram Daniel. O rei se entristeceu, eu creio que ele ficou atribulado, porque a Bíblia fala que ele não dormiu à noite. Mas em todo momento, na palavra diz que ele, né, vou até ler algumas passagens que é tremendo o que fala. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançassem-o nas covas dos leões. E o rei falando, disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Eu não estou falando da minha cabeça, meu irmão, está na Bíblia. Ele livrará. E foi trazida uma pedra e posta na boca da cova. No versículo 19. Então o rei levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ô, meu irmão, alguém pode olhar para você e falar assim, o Deus que tu serves, reconhecer o Deus que tu serves através da sua vida? Se a gente servir a Deus continuamente, isso vai ser algo cotidiano. Porque da mesma forma que você busca, você vai receber. Porque isso é a lei da semeadura. Se você plantar, busca, você vai colher o quê? Você vai colher ser cheio. Então ele buscava continuamente e o milagre aconteceu. Ele não estava ali. Daniel era uma pessoa que não buscava a Deus para ver milagres. Ele buscava a Deus porque era a essência dele. Aleluia, buscar a Deus todos os dias. Aleluia, e o que aconteceu é que ele entrou ali e ele era humilde. Ele era humilde. Porque Daniel, quando Deus revelou ele lá atrás sobre, lá, né, voltando um pouco sobre o que aconteceu com o rei, para não matar todo mundo, ele falou assim, olha, isso aqui não é porque eu sou diferentão, não, é porque Deus quer falar. Ele era humilde. Ele não queria achar que ele era Deus, não. Ontem a gente conversou isso aqui também. Na hora que precisou de orar para Deus revelar, ele não falou assim, olha, eu sou Daniel, eu vou ali pro cantinho, Deus vai me revelar porque eu sou homem de Deus. Não. Ele falou assim, ô meus amigos, nós somos povo escolhido, vamos junto orar. Vamos junto. Por quê? Porque todos eram iguais perante o Senhor. E ele sabia que ele era homem, que ele precisava se fortalecer na fé, ele precisava de ter comunhão. Ele sabia disso, ele não tinha ali lugar, era ele, os amigos dele, a igreja dele. Era o corpo. Então, vamos seguir o que o rei falou. Então ordenou o rei que fosse trazido os homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e as mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagalharam todos os ossos. Meu irmão, servir a Deus é fácil, não é? Mas ele te faz ter vida e vida eterna. Amém. Glória. Agora,
você escolher, né? Ontem foi falado aqui, o Lucas falou que a gente escolhe não ser salvo, né? A gente escolhe, é uma decisão. Assim como amar é uma decisão, assim como ser salvo é uma decisão. Se a gente escolher não servir a Deus, entenda que não vai ser só você, vai ser você e sua família. Esses homens, talvez as mulheres, os filhos deles não sabiam o que eles estavam tramando, mas eles foram devorados pelos leões. E talvez uma descendência foi interrompida por conta de uma pessoa. Então, a mesma mão que pode ser levantada para derramar bênção e unção, ela pode ser levantada para levar e trazer para si maldição e juízo. Então, nós temos que ter discernimento do que sai da nossa boca. Nós temos que ter discernimento do que sai do nosso coração. Nós temos que ter discernimento se o nosso coração tem se irado, se o nosso coração tem sido entregue às coisas deste mundo. Porque o que eu estou aqui tentando falar desde o início? Daniel não estava preocupado se alguém iria bater no seu rosto, se alguém iria esmurrar sua carne, se alguém iria levar sua vida. Ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado se alguém estava afrontando a sua moral, se alguém ali estava falando que ele era feio, bonito, se ele era bom, se ele era ruim. Ele não estava preocupado com isso. Se ele ia receber ofensa, se alguém não ia valorizá-lo. Ele só queria saber em adorar a Deus continuamente. Quando você adora a Deus, você não se preocupa com mais nada. Você não se ira, você não se entristece com seu irmão. Você perdoa, você ama. Você devolve ali uma agressão com carinho. E isso é fácil? Não é. Não é. Sabe quando se torna fácil? Quando se busca a Deus continuamente. Porque isso fica automático. Porque quando você adora a Deus todos os dias, Deus começa a fazer parte de você. E Deus não está nessas coisas. Né? Deus não está nessas coisas. Não tem como um ambiente estar escuro com uma luz acesa. É verdade. Porque a luz ela vem para o quê? Para trazer claridade, para trazer transparência. Aleluia. Então agora nós vamos ver o que o rei fez com o homem que serviu a Deus continuamente. Aleluia. E o que saiu da boca de um Deus, de um rei ímpio, de um rei que adorava outros deuses, de um Deus que um rei que entendia que ele era o próprio Deus de si e do povo. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia. Porque ele é o vivo e que permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Irmão, isso parece algo tão extraordinário que não é para nós. Mas se adorarmos a Deus, será o que sairá da boca das pessoas. Aleluia. Quando pensarem algo a nosso respeito. É verdade. Porque nós seremos confundidos com o Senhor. Nós seremos confundidos com a divindade do Senhor, porque nós e Deus seremos a mesma pessoa. O Espírito Santo estará em nós continuamente. E nós precisamos adorar a Deus dessa maneira. E é isso que eu quero trazer nessa manhã, para que os nossos corações venham estar preparados e prontos. E que nós venhamos tremer pela presença do Senhor. Para finalizar, eu quero contar um pouco quero contar até um pouco um testemunho que eu comecei a contar ontem, que foi em partir de novembro do ano passado. Eu tenho procurado de Deus exatamente isso. Buscar a Deus continuamente, todos os dias, porque muitas das vezes o que eu tinha tido de experiência com Deus era muito fogo, e por isso que eu te falei, expectativa para segunda-feira. Segundas-feiras costumam ser normais de trabalho, mas se você começar a criar expectativa para um dia comum, você vai começar a se tornar uma pessoa incomum. Aleluia. Porque e é o que nós precisamos. Nós precisamos disso. E eu estava cansado, estou cansado de ficar um dia com muito fogo e outro dia com não tanto. Cansado. Por quê? Porque nós precisamos buscar Deus continuamente.
E muitas vezes Deus se calou porque Deus queria que eu perseverasse. E eu entendi isso. E eu continuei porque eu sabia que é um processo. Você lutar para poder estar na presença de Deus não são só flores. Tem dias difíceis, tem dias de lutas. E às vezes você pensa, vou pedir ajuda, mas eu particularmente não gosto de pedir ajuda. E eu falava assim, olha, eu tô nesse mundo é para eu poder me virar. Eu tô nesse mundo é porque eu confio que o Senhor é meu Deus. Se o Senhor é meu Deus, eu não preciso de pedir nada, porque o Senhor vai me responder. Essa é a minha fé, irmão. Você pode pedir ajuda, mas é a minha fé com Deus. Eu creio que o Deus que fala com qualquer um, ele pode falar comigo. Eu creio que o Deus que age com Daniel, ele pode agir comigo. Eu creio que o Deus que levou Elias com uma carruagem de fogo, ele pode me levar também. Amém. Só que isso tem que estar dentro da vontade dele, a gente tem que respeitar a vontade dele acima de qualquer coisa. E diante disso, eu comecei a permitir e a tentar viver a Deus um dia após o outro. E nesse um dia após o outro, eu não buscava a Deus o fogo, eu não estava buscando fogo mais. Que era o que eu buscava anteriormente. Eu tive várias experiências com a Deus desde bem novo. E eu tinha várias experiências e a ideia de uma pessoa jovem é o quê? É tentar ser incendiado. Em vez de colocar um fogo devagarzinho, não, quer jogar gasolina pro trem subir de uma vez. Essa é a vontade dos jovens. E essa foi minha vontade por muito tempo, mas eu entendi que isso não era algo que iria me fazer adorar a Deus continuamente. Então eu parei de buscar o fogo, eu parei de buscar tudo isso para começar a buscar algo diferente. Eu comecei a tentar buscar a obediência diária. Eu comecei a buscar, a me concentrar toda manhã, a ser um dia diferente. A não preocupar no fim de semana no culto que eu iria, a não me preocupar no culto que eu iria à noite, sendo que eu nem vivi durante o dia ainda. Então, muitas das vezes no início, tem um menino que trabalha comigo, vinha e proferia palavras. Você é isso, na brincadeira. Eu falei assim, não, eu sou servo de Deus. Eu sou filho de Deus. E ele falava alguma coisa, eu falava assim, olha, eu não sou desse mundo. Ele não entendia, mas eu estava falando, não era para ele, eu estava falando para Deus. Eu não sou desse mundo. Eu não nasci para aqui. E eu fui seguindo. Nós estamos falando aí de mais ou menos 7 meses. Nós estamos falando mais ou menos de 7 meses nessa peleja. E na maioria das vezes Deus se calou. Beatriz sabe. E que eu conversei com ela. Eu prendi ela que há 2 noites, de não poder dormir. Ontem eu fui dormir porque eu falei, Deus já falou, eu não preciso ficar aqui mais não. Não, vou embora. Então, mas o que aconteceu foi que Deus se calou, e quando eu fui convidado para estar aqui essa manhã, eu orei a Deus, falei assim, Deus, eu preciso de uma palavra, sem tua palavra eu não vou pregar. E Deus falou assim, eu só vou te falar próximo do dia. Eu falei assim, Deus, eu sou ansioso, faço isso não. Aí eu peguei e comecei a estudar sobre frutos do Espírito. Gente, é maravilhoso. Só que Deus falou assim, não é isso. Não é isso, mas pode continuar estudando, eu vou te edificar. Continuei estudando sobre frutos do Espírito. Estudando. Eu falei assim, Deus, mas eu preciso de uma palavra. Tá certo que o fruto do Espírito, tem lá paciência, mas eu preciso de uma palavra. Chegamos no acampamento, começamos a orar sexta-feira. Parecia que eu ia orar e eu não conseguia proferir palavras. Não conseguia orar. Chegou ontem e começou a oração da vigília e mesma coisa, eu não conseguia. Deitei ali e falei assim, Deus, eu não consigo nem orar direito. E aí pegou e meu pai encerrou e falou assim, pode dormir. E eu já gritei, Beatriz, e ela não respondia. Aí eu peguei e já comecei a procurar ela e o abençoado filho dela, nada, deve ter descido para dormir. Eu falei assim, não desceu, que eu tô vigiando a cabeça dela passando ali, ela não passou não. E eu tinha visto que eu tava vigiando ela, ajoelhando.
Aí eu peguei, me aproximei e vi que tava todo mundo conversando e tudo aqui, só que eu percebi que Deus tinha deixado um sinal. Né? E as pessoas estavam dispersas no momento, estavam conversando, inclusive estava abafando, que eu quase não conseguia ouvir ela cantando. Mas eu ouvi que ali eu tinha uma oportunidade. Porque eu não ia deixar ela embora, irmão. Não ia. Ela não ia embora. Mas de jeito nenhum. E se ela fosse embora, eu ia pra janela do quarto dela. Amém, Jesus. Por quê? Porque eu decidi que eu não ia sair, eu não ia dormir aquela noite, se Deus não falasse comigo. Aleluia. Né? Eu falei isso com o Samuel, eu falei, não, eu vou dormir. Não vou pôr fogo aqui a noite inteira. Mas Deus vai ter que falar. Vai, ué, porque ele falou que ia falar antes da pregação e tava chegando, ué. Já era 10 horas da noite. Eu disse, não vou aceitar. E aí eu ouvi a Beatriz cantando, eu falei assim, eu vou cantar também. E comecei a cantar também, não entendia pouca coisa, mas a letra que eu entendia eu falava. Aí eu vi que ela começou a orar, eu falei assim, vou orar também. Aí eu vi que as pessoas estavam falando, eu fui só ouvindo que a conversa começou a diminuir. Conversa diminuir, algumas pessoas eu vi que saíram. Só que quando as coisas começaram a se peneirar aqui, e as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo, começou a acontecer um mover de Deus aqui. Aconteceu um mover que já tinha tempo que eu não presenciava. Tempo assim, que eu não estou falando tempo de 6 meses, eu estou falando de muitos anos. Muitos anos que eu não vejo. Na casa dos 10 anos que eu não vejo um mover dessa maneira, que Deus derramou aqui ontem. E Deus falou comigo. Eu já tinha lido sobre Daniel, já tinha meditado sobre Daniel, mas Deus ainda não tinha confirmado no meu coração para eu falar sobre a vida dele. Eu já preguei sobre Daniel, inclusive foi a minha primeira pregação. Foi sobre esse mesmo tema. E isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás. E ontem a gente pegou e veio nesse assunto, estava no meu coração, né, comentar aqui com os irmãos, depois do mover de Deus, a gente foi falar sobre as grandezas de Deus aqui. E eu estava esperando a Beatriz parar de falar para eu poder ter oportunidade, né, porque... Que é muito difícil eu parar. Tava, e assim, só que ela se estendeu tanto que ela falou o que eu queria falar. Aí eu falei, não, peraí, ué, isso aí agora é minha vez, né? Então, e ela falou justamente sobre Daniel, sobre, né, a parte lá de Daniel e tudo. E era o que eu queria falar, e ali Deus começou a produzir em mim a palavra que ele queria trazer. Que era o que? Adorar a Deus continuamente. Que é o que? Perseverar na oração. Porque foi exatamente porque Deus primeiro, para ele falar com o povo, ele fala com o pregador. Então, o que Deus falou comigo foi: me adora continuamente. Luta. A gente estava conversando isso aqui, eu acho que foi no sábado. As pessoas acham que pregar quando você prega em busca da direção de Deus, você luta, mas você guerreia para Deus te dar a palavra. Você não chega lá e fala assim, ô Deus, me dá uma palavra aí, irmão, e manda aí. Não é assim. Você luta pela palavra. Você luta, então valorize quando o servo de Deus vem trazer uma palavra vinda dos céus, porque aquilo ali veio com gota de sangue, veio ali com muito choro. E assim, ontem Deus falou muito comigo, né? Inclusive que tem a passagem lá do odre, que Deus colhe as gotas do nosso choro com odre. Aquilo ali me deu um conforto tão grande quando eu lembrei dessa passagem, e do cuidado e do carinho de Deus conosco. Então, meu irmão, o que eu quero propor é que a gente venha gravar essa mensagem. Eu falei aqui várias vezes a palavra continuamente. É para isso memorizar, que a gente venha no dia de amanhã não deixar ser a mesma coisa. Nós vamos aí, a Renata vai preparar já uma nova data, e eu peço e torço e oro a Deus para que, se Deus tocar no seu coração de você participar novamente, que você crie uma expectativa desde já, que você crie ali, né, uma vontade e peça algo para Deus. Não vem aqui de qualquer maneira, não. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está com as mãos encolhidas, ele está com as mãos erguidas.
E Deus disse que tudo que você tocar será seu por herança. E eu não estou falando aqui para você tocar em algo deste mundo, não. Estou vindo aqui para você tocar em algo espiritual. Aleluia, Que Deus vai te dar por herança. Aleluia. Deus vai te dar dons espirituais. Deus vai te dar poder e fogo. É verdade. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar entendimento. Deus vai te dar o combustível para você caminhar na presença dEle. É verdade. E é isso que Deus quer de nós. Vamos buscar a Deus continuamente. Vamos criar expectativa. Porque quando você cria expectativa, você confia que Ele tem algo para te dar. É verdade. Você não cria expectativa com alguém que você que está desacreditado. Você só cria expectativa com algo que é muito bom. Então Deus é muito bom. Então cria expectativa com Ele. É verdade. Então já começa a pensar aí o que você quer de Deus. E começa a lutar. É verdade. Começa a lutar. Começa a orar todos os dias. Não é aquela orar, Deus me dá isso, não. Começa a adorar a Deus todos os dias. A melhor adoração que agrada a Deus é a obediência. Começa a obedecer a Deus todos os dias. Começa a tentar a Deus te mostrar o que Ele quer e se Ele está nas coisas. Isso foi uma coisa assim que eu me alegro muito ao Senhor, porque eu comecei a não ser mais enganado, eu comecei a olhar para as situações e ver Deus não está nisso. É verdade. Meu espírito está incomodado. Se o Espírito de Deus está em mim, eu estou incomodado. Eu não estou em paz, eu não faço. Eu não coloco os meus pés. Porque Deus, Ele não trabalha com confusão. Deus trabalha com paz. Se você não estiver em paz, meu irmão, Deus não está. Escreve isso na tábua do seu coração. Se você estiver em Deus e seu espírito estiver aflito, para tudo e ora. Para tudo, é stop, parou. Não anda mais. Porque quando a gente começa a querer andar com as nossas pernas, nós estamos dizendo, Deus não precisa de me ajudar, eu sou suficiente. Mas quando a gente para e ajoelha, nós estamos dizendo, Deus, me leva. Deus, faça por mim. Quando alguém te xinga, te aponta o dedo e você vai para cima dela, sabe o que você está fazendo? Deus não precisa me defender, eu sou meu próprio advogado, eu me represento. Eu sou advogado. Sabe o que significa você dar uma procuração para um advogado? Eu chego pro meu cliente e falo, olha, vai preocupar com a sua vida que eu agora assumo o seu problema. É isso que eu falo pro meu cliente. E o que Jesus é? Jesus é o advogado, ele está dizendo hoje, eu assumo a sua vida. Vai somente me adorar, vai viver tranquilo, vai cuidar de sua família, vai amar o seu esposo, vai acompanhar a sua esposa, vai andar todo mundo em comunhão, felizes. Aleluia. É isso que Deus quer, não preocupa com os problemas não, porque eu vou resolver. Aleluia. É isso que Deus quer falar pra gente nessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado no coração de todos. E eu agradeço a oportunidade que Jesus venha nos encher e que no próximo acampamento, não só no próximo acampamento, nos próximos cultos, nos próximos dias na sua casa, que você a cada dia você venha gerar uma expectativa diferente a respeito do Senhor Deus na sua vida. Amém, Deus. Né? E a partir do momento que você se propor qualquer coisa a Deus, dê o seu melhor. E lute, porque nem sempre Deus vai responder de forma imediata, às vezes vai demorar, irmão. Mas é necessário a gente perseverar em oração, em adoração ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos.